Na véspera da Sexta-feira Santa, o presidente da República publicou o novo decreto de redução do IPI. Ao contrário do compromisso que firmara com o governador do estado, com o presidente da Federação da Indústria e com o povo do Amazonas, publicou o novo decreto sem retirar os bens produzidos na Zona Franca de Manaus. Eu vou tentar aqui explicar um pouco o histórico, as consequências e as medidas que devem ser tomadas daqui por diante. Todo esse debate se iniciou com um processo de negociação entre o Ministério da Economia e Coalizão à Indústria, que tem dentro da sua composição membros do Polo Industrial de Manaus, em que o Ministério anunciava a redução de 25%, mas todo o tempo da negociação dizia que ressalvaria os bens produzidos na Zona Franca de Manaus. Publicou o primeiro decreto na noite da véspera do Carnaval e não ressalvou a Zona Franca de Manaus. Diante disso, houve uma reação da indústria, uma reação do governador do estado do Amazonas e uma reação da nossa bancada federal, travada na negociação e travada também na luta política de resistência dentro do parlamento. Toda essa luta culminou com uma reunião em que o presidente da República anunciou, tendo à mesa, como eu já disse, o governador, o presidente da Federação da Indústria e alguns apoiadores seus, que publicariam um novo decreto, dessa vez ressalvando os itens produzidos na Zona Franca de Manaus. O prazo para essa publicação era o dia 2 de abril. Próximo do dia 2 de abril, o governo publicou um novo decreto, mas sem ressalvar a Zona Franca, apenas ampliando o prazo para 2 de maio. E agora, na véspera da Sexta-feira Santa, nós fomos surpreendidos com a publicação do decreto que prorroga a redução de 25% e que, mais uma vez, não ressalva os bens produzidos na Zona Franca de Manaus. As consequências disso são gravíssimas para o povo do estado do Amazonas. Primeiro, elas atingem 100 mil empregos diretos e 400 mil empregos entre diretos e indiretos. Depois, elas atingem uma redução drástica na receita de CMS do estado do Amazonas. Dinheiro que paga escola pública, hospital público, que asfalta a rua, que financia servidor público e do qual 25% é repassado para os municípios já tão pobres do interior do estado do Amazonas. Além disso, ela reduz a riqueza circulante no estado do Amazonas. E ao reduzir a riqueza circulante de um polo que gera mais de 150 bilhões de reais por ano de riqueza, ela tem impacto na construção civil, que não terá para quem vender, no comércio, que não terá para quem vender, e na vida de todos os amazonenses. Diante disso, só nos resta o caminho que nós evitamos até aqui, que é o caminho judicial. E por que nós evitamos até aqui? Porque nós não queremos derrubar o decreto de redução do IPI de carros, de eletrodomésticos, de geladeira, de fogão, de máquina de lavar, porque nós não produzimos isso na Zona Franca de Manaus. Nós produzimos motos, bens de informática, ar-condicionado, concentrado de refrigerante, e são esses bens que nós queremos preservar. Infelizmente, o governo insistiu em atacar o nosso modelo, em inviabilizar o nosso modelo, só restando a alternativa do caminho judicial. O governador do estado já anunciou que ajuizará a ação direta de inconstitucionalidade. E eu tenho insistido com o presidente da Assembleia para que a mesa diretora da Assembleia também ajuize a ação direta de inconstitucionalidade. E eu estou propondo uma representação eleitoral, porque a Lei 9.504, a lei eleitoral, estabelece claramente como conduta vedada àqueles que vão concorrer na eleição o oferecimento de qualquer benefício sem contrapartida no ano de eleição. E a jurisprudência é farta, no sentido de que reduzir imposto em ano de eleição é oferecer benefício sem contrapartida. Nós vamos seguir lutando no parlamento com as armas que nós temos, judicialmente, e não vamos nos dobrar diante desse gravíssimo, na verdade, o mais grave ataque da história da Zona Franca de Manaus. Estaremos ao lado do povo do Amazonas. Essa não é uma luta que nos permita dividir o povo do Amazonas entre quem apoia o presidente e quem não apoia o presidente. Porque essa é uma luta não é contra o presidente. Essa é uma luta a favor dos empregos e da vida dos amazonenses.
Portanto, nessa luta só tem dois lados, quem está ao lado do Amazonas e quem está contra o Amazonas. Eu não tenho dúvida de que o meu lado é ao lado do povo do Amazonas.